Quem é Jorge Pérez? Episódio extra de hoje. Quem é Jorge Pérez? Esse episódio aqui, infelizmente, ele foi motivado por uma notícia triste, que foi o anúncio pelo próprio Jorge Pérez do diagnóstico de um câncer pancreático estágio 3, o que aos 67 anos de idade lhe deu uma expectativa de 6 meses a 1 ano de vida. Então este episódio é uma homenagem a esse artista que tem um legado fantástico. Tristemente, tem sua vida abreviada por este mal contemporâneo da humanidade. Mas a ideia, o propósito aqui, é fazer algo parecido com o que acontece no filme O Último Samurai, protagonizado por Tom Cruise, no qual, ao final da história, quando o capitão Nathan Algren, interpretado por Cruise, entrega ao imperador Meiji a espada do samurai Katsumoto, que pereceu em batalha, e o imperador pergunta, né, para o capitão Algren, né, como que Katsumoto morreu. Né? Ele diz, né, diga-me como ele morreu. E o capitão Algren responde, eu vou dizer como ele viveu. Então, o que nos importa aqui é falar da vida dele, da vida do Jorge Pérez e do seu legado, e lembrar das coisas boas relativas a ele. Jorge Pérez nasceu em 1954, no sul do grande bairro do Bronx, na cidade de Nova York, uma área de South Bronx. A cidade de Nova York ela é formada por grandes bairros, né? Bronx, Manhattan, Queens, Brooklyn, Staten Island. O Bronx, então, ele se situa bem próximo à ilha de Manhattan. Foi lá que nasceu Jorge Pérez. Mas a origem, né, familiar de Jorge Pérez, ela é um pouquinho mais longe. Ele é filho de Jorge Guzmán Pérez e de Luiz Maria Izquierdo, né, que são de Puerto Rico. Puerto Rico é um território pertencente aos Estados Unidos. Ele tem uma certa autonomia, né? Os habitantes falam espanhol. Ele era uma colônia da Espanha. A Espanha perdeu Puerto Rico na guerra com os Estados Unidos, né? Onde também os Estados Unidos perderam, onde a Espanha perdeu Cuba, né? Que ficou por um tempo como uma espécie de protetorado americano. Então, você deve conhecer Puerto Rico por alguns cantores de lá, né? Inclusive o autor de Despacito. Mas isso explica, né, o sobrenome do Jorge Pérez, né, que é um sobrenome espanhol. Né? Ele tem esse sobrenome por causa dos pais que vieram de Puerto Rico. Isso tem uma importância, inclusive, na sua carreira, como nós veremos adiante. Em 1974, o Jorge Pérez, ele vai trabalhar na Marvel e ele tem uma participação na revista Astonishing Tales, que tem como história principal uma história com Deathlock, que é um ciborgue criado pelo governo como um agente especial, como um assassino, na verdade, mas que foi um soldado dado como morto, que foi utilizado para esse experimento, alguma coisa parecida com a história do Robocop aqui, mas o Deathlock, assim como aconteceu com o Robocop, ele recupera a sua consciência, lembra de quem ele é, e acaba se rebelando contra os seus criadores. Mas o Jorge Pérez ele não trabalhou na história principal. Tá?
Jorge Pérez trabalhou em uma história secundária, na verdade é uma história cômica, que fala sobre a concepção da história principal, né? Em que tanto o roteirista quanto o desenhista vão discutindo e eles vão jogando fora papéis num cesto de lixo, que são as ideias, e aí uma das ideias é o Deathlock, né? E aí o Deathlock emerge do cesto de lixo, aparentemente como uma das ideias rejeitadas, né? E aí nós vemos, nos créditos dessa história, o nome do Jorge Pérez. Então essa aqui é a estreia dele na Marvel, né? Desenhando uma história cômica aqui com o Deathlock. Jorge Pérez também trabalhou numa outra revista da Marvel, que era a revista The Deadly Hands of Kung Fu, né? As Mãos Mortais do Kung Fu, que foi uma das revistas lançadas na onda de Kung Fu que invadiu os Estados Unidos. Após a estreia do filme Operação Dragão e da morte do Bruce Lee, ele acabou catapultando, né, o Kung Fu para o estrelato e também, de certa forma, ajudou várias produções de Hong Kong a terem visibilidade. E a Marvel entrou na onda do Kung Fu e começou a lançar vários personagens, né, como Shang-Chi, o mestre do Kung Fu, o Punho de Ferro. E havia uma revista específica para histórias de Kung Fu, que era essa. E o Jorge Pérez trabalhou em algumas das edições. A gente vê aqui destacado, aqui na parte inferior à direita, o nome dele como um dos artistas, né? Essa aqui é a edição número 6 de 1974. Especificamente, Jorge Pérez trabalhou com os Filhos do Tigre. Os Filhos do Tigre eram um trio de lutadores de artes marciais. Eles utilizavam amuletos que ampliavam as suas habilidades. Então, não bastava eles saberem lutar Kung Fu, né? Eles tinham lá ainda suas habilidades ampliadas por magia. Então, o Jorge Pérez trabalhou com os Filhos do Tigre. Isso foi algo importante, porque acabou contribuindo para a criação de um novo personagem. Em 1975, nessa mesma revista, The Deadly Hands of Kung Fu, o Jorge Pérez teve uma parceria com Bill Mantlo. Bill Mantlo, que foi um grande roteirista da Marvel nos anos 70 e 80. Há um vídeo específico sobre ele no canal, você pode saber mais sobre o Bill Mantlo, que também, infelizmente, teve um destino trágico. Tá? Não vamos falar disso agora. Mas o Bill Mantlo, né, trabalhou em várias revistas da Marvel, com vários personagens, e ele trabalhou em parceria com o Jorge Pérez nessa edição de Deadly Hands of Kung Fu, número 19, na qual ambos criaram um novo personagem, Hector Ayala, que é um rapaz porto-riquenho. Aqui a gente vê uma parte da história, a parte na qual ele aparece na história. Ele está até com uma camiseta, né? Puerto Rico me encanta. Né? O Hector Ayala, ele encontra os amuletos dos Filhos do Tigre. Os Filhos do Tigre, os amuletos acabaram funcionando, de certa forma, como entorpecentes para os Filhos do Tigre. Quanto mais eles usavam, mais violentos e agressivos eles ficavam. Então, chegou uma hora que eles brigaram entre si, né, e acabaram resolvendo descartar os amuletos, jogaram eles fora, no lixo mesmo. E o Hector encontra. E ele pega os 3 amuletos, porque cada filho do tigre usava um. Né? Os amuletos eram 2 patas de tigre e uma cabeça de tigre. O Hector coloca os 3. E aí ele se transforma. Ele se transforma e ele se torna um super-herói. O Tigre Branco. O Tigre Branco, ele é o primeiro super-herói hispânico da Marvel. Né? Quer dizer, o primeiro super-herói de origem espanhola, né? No caso de colonização espanhola, porque ele é de Porto Rico. Né? Um herói das minorias, né? Um herói da periferia de Nova York. Então, o Tigre Branco é uma cocriação do Jorge Pérez. Bem, o Jorge Pérez ele também trabalhou em 75 na revista Creatures on the Loose da Marvel,
com um personagem chamado Man-Wolf, que é o Homem-Lobo. O Homem-Lobo é o filho do J. Jonah Jameson, aquele do Carinho Diário que não suporta o Homem-Aranha, né? Vive atacando o Homem-Aranha. O filho dele é um astronauta e em uma de suas missões ele acabou encontrando uma joia que se afixou no seu peito, perto do pescoço, e essa joia transforma ele num lobo, num lobisomem. O Jorge Pérez acabou também trabalhando com esse personagem, que aparece nas revistas do Homem-Aranha. Jorge Pérez também, 75, ele começou a trabalhar com os Vingadores. Ele começou na edição 141, na qual os Vingadores enfrentam o Esquadrão Sinistro, que depois se tornaria o Esquadrão Supremo, que é uma paródia da Liga da Justiça, né? Só que ela aparece inicialmente como um grupo de vilões, né? Mas todos os personagens do Esquadrão Supremo eles são analogias da Liga da Justiça, né? O Hyperion é do Superman, você tem um tipo de lanterna verde, que é o Doutor Espectro, o Arqueiro Dourado, que seria o Arqueiro Verde, e esse grupo foi criado pelo Sal Buscema. Se você quiser saber mais sobre essa criação do Esquadrão Supremo, você pode ver o vídeo do Sal Buscema, que também tem nesse canal. Bem, depois o Jorge Pérez trabalhou também com os Inumanos, que é um grupo de seres com superpoderes que foram manipulados geneticamente pelos Cris. Eles apareceram na revista do Quarteto Fantástico, né? E depois começaram a aparecer com regularidade até ter a sua própria revista, né? E aí o Jorge Pérez trabalhou numa das edições. O Jorge Pérez também trabalhou nas revistas do Quarteto Fantástico. Em específico, né, em 76, ele trabalhou numa edição em que aparecia o Homem Impossível. O Homem Impossível é um alienígena que tem poderes metamórficos. Ele pode transmutar parte do seu corpo completamente, assumir formas de pessoas, de coisas. E ele aparece nessa história do Quarteto Fantástico, mas é uma história cômica, porque ele invade a Marvel. Ele invade o escritório da Marvel em Nova York. E é interessante porque o Jorge Pérez ele ilustra a redação da Marvel, inclusive ele aparece, ele ilustra ele mesmo, né? Aparece o Jorge Pérez, o Stan Lee, o Roy Thomas e o Jack Kirby. Então é uma história, né, na verdade, é uma história cômica que sai um pouco da linha tradicional da história do Quarteto Fantástico, né? A gente vê o Homem Impossível entrando, né, na sala como um balão, né, do lado direito, próximo ali às pernas do Jack Kirby, né, na janela, você vê ali um balãozinho verde, é o Homem Impossível. Bem, em 77, né, o Jorge Pérez continua trabalhando no Quarteto Fantástico. Na verdade, a revista se alterna entre vários autores, entre vários desenhistas. E em 78, o Jorge Pérez ele vai trabalhar na revista dos Vingadores. Na edição 167 da revista The Avengers, ele vai trabalhar numa parte da saga de Korvac, que é um vilão que os Guardiões da Galáxia que aparecem nessa história, eles estão perseguindo desde o futuro, que eles vêm do futuro, o Guardião da Galáxia, e aí eles encontram os Vingadores. Então, esses aqui são os Guardiões da Galáxia originais. Tá? Porque aqueles que foram para o cinema é uma outra formação, que ela nos quadrinhos apareceu depois, né? Então aqui nós vemos os Guardiões da Galáxia originais encontrando os Vingadores. Os Guardiões, no caso, também eles vinham do futuro, né? Eles não compartilhavam a mesma época que os Vingadores, mas eles se encontraram porque havia um inimigo comum. Foi uma história, inclusive, marcante na Marvel. Teve várias republicações da saga de Korvac. Aqui no Brasil, né, essa edição especificamente, né, ela foi publicada na revista Heróis da TV, número 86, da Editora Abril. Em 78, juntamente com Jim Shooter, o Jorge Pérez apresenta o personagem Henry Peter Girish, que é um agente do governo americano que é designado para supervisionar os Vingadores. Então os Vingadores não podem mais agir
com autonomia, eles têm que se reportar a esse Henry Girish, que ele apareceu anteriormente na revista, mas ele é sem nome, né? Então ele não foi identificado. Agora, nessa edição, ele foi apresentado formalmente, e é um personagem que apareceu também em outras histórias, inclusive com os X-Men. É um personagem que dificultou bastante a vida dos Vingadores e também trabalhou na perseguição aos mutantes. Em 79, o Jorge Pérez ele volta a trabalhar com o Quarteto Fantástico numa edição anual, edição número 14, né, o 14º anual do Quarteto Fantástico. E nessa edição ele começa uma parceria que ia render grandes frutos para ele, uma parceria profissional, porque nessa edição ele trabalha junto com Marv Wolfman. Marv Wolfman é o roteirista dessa história, e os dois vão ter uma parceria que vai se estender por muitos anos. Em 1980, agora trabalhando com David Michelinie, o Jorge Pérez cria um novo supervilão, que é o Treinador, né? Originalmente o nome dele é Taskmaster, tá? Que é um mutante que tem o poder de aprender qualquer habilidade somente vendo. E aí ele, observando os Vingadores e outros super-heróis, ele assimila as suas habilidades. E ele decide utilizar os seus poderes para treinar vilões, né? E ele mesmo se torna um super vilão. O Taskmaster, né, o treinador, ele aparece no filme da Viúva Negra. Claro que com uma origem modificada, né? Mas ele então, uma criação, uma cocriação do Jorge Pérez com o David Michelinie. Aí, em 1980, né, aquela parceria, né, do Marv Wolfman com o Jorge Pérez, ela começa a render um grande resultado aqui, né, que os dois se reúnem para criar os Novos Titãs, uma nova equipe de super-heróis da DC Comics. Uma equipe de heróis, vamos dizer assim, adolescentes, né? Não são tão adolescentes assim, porque são quase adultos, né? Mas é uma equipe mais jovem e que vai fazer um grande sucesso. Então, esses são os jovens Marv Wolfman e Jorge Pérez, que se reuniram e criaram uma equipe que teve um sucesso estrondoso na década de 80. O que eles fizeram? Eles pegaram alguns personagens que já existiam, né? Na verdade, assim, os heróis que eram parceiros de outros heróis da DC, né, como Robin, Kid Flash, Aqualad, já haviam se reunido anteriormente. Né? Em 1964, né, o Kid Flash, o Robin e o Aqualad, eles acabaram se reunindo para enfrentar um super vilão e eles formaram a Turma Titã. A Turma Titã que ganhou, né, um título próprio. Na verdade, a Turma Titã apareceu na revista The Brave and the Bold, em 1966. E nessa revista, ele já tem um novo integrante, que é a Moça Maravilha. A Moça Maravilha, que é uma irmã adotiva da Mulher Maravilha. Nessa história aqui, né, você vê que eles estão enfrentando uma criatura chamada o Deus Fera, de Xoxatã, né? Esse vilão aqui, ele vai acabar, a concepção dele vai acabar inspirando um outro personagem que depois vai acabar fazendo parte de uma nova equipe de heróis adolescentes. Tá? Então, é um herói, um personagem que se transforma em animais, né? Então a gente vai ver que posteriormente ele vai aparecer. Olha, aqui, só explicando, né? A Turma Titã, ela era a equipe dos parceiros dos heróis da Liga da Justiça. Tá? Então o Kid Flash era parceiro do Flash, o Robin era parceiro do Batman, a Moça Maravilha parceira da Mulher Maravilha, o Aqualad era parceiro do Aquaman e o Ricardito parceiro do Arqueiro Verde. Então era uma equipe de parceiros. Né? Em 65, na revista da Patrulha do Destino, que inclusive tem uma série, né, da Warner sobre ela, é uma equipe de heróis rejeitados, né, assim, aparece um personagem chamado Rapaz Fera. Esse personagem, ele depois vai ser modificado
e passa a se chamar Mutano. Né? Então, o Marv Wolfman e o Jorge Pérez, eles pegaram a turma Titã, né, e pegaram o Mutano, que era membro da Patrulha do Destino, né, foi um membro que foi integrado posteriormente, e eles juntaram esses personagens com outros que eles criaram. Eles criaram a Estelar, que é a princesa Coriander de Tamaran, que inclusive é o nome da minha filha, a Ravena, que é uma empata, né, e teleportadora que foi criada no mundo que cultivava somente a paz, o mundo de Azeroth, e o Cyborg, né, que é um rapaz que sofreu um acidente e teve parte do seu corpo reconstruída pelo próprio pai, tornando-se metade homem e metade máquina. Esses três personagens foram criações do Marv Wolfman e Jorge Pérez. Foram integrados com a turma Titã e o Mutano, e aí formaram os Novos Titãs. Aqui no Brasil, eles estrearam na revista Heróis em Ação em 1984. Os Titãs eles foram republicados várias vezes, né? Aqui, por exemplo, tem uma republicação de 2018, que é uma série especial que homenageia o Jorge Pérez. Aparece o nome dele ali, né? Jorge Pérez. Né? Os Titãs fizeram tanto sucesso na DC, né, que eles acabaram, em um momento, participando de uma edição especial com os X-Men, que era a equipe mais famosa da Marvel naquele período. Então, nos anos 80, né, os X-Men eram a equipe mais famosa da Marvel e os Titãs a equipe mais famosa da DC. Então, eles acabaram se juntando numa história em que o Darkseid ele ressuscita a Fênix Negra, e aí as duas equipes têm que se unir para enfrentar ambos os vilões. Isso em 82. Aqui no Brasil, essa história foi publicada, né, pela primeira vez em 85, na revista Grandes Heróis Marvel, da editora Abril, mas ela também foi republicada outras vezes. Né? Posteriormente, ela também foi publicada pela editora Abril e por outras editoras. O Jorge Pérez ele também trabalhou para DC, na revista da Liga da Justiça. Ele foi capista em várias edições e também trabalhou em algumas das edições, né, como ilustrador. Em 81, ele ilustrou, na edição 196, um arco especial de histórias, na qual a Liga da Justiça e a Sociedade da Justiça eram derrotados por um grupo de vilões, também das Terras Ativa e Paralela, liderados pelo Ultra-Humanoide, que é esse ser simiesco que aparece aqui na capa, né? Em cima do Superman, um Superman de cabelos grisalhos, porque é o Superman dos anos 30. Né? Superman dos anos 30, que nessa época em que existiam várias terras paralelas, né? Ele habitava aquela chamada de Terra 2, né? Que na verdade é a Terra original do universo DC. Nessa história, né, esse grupo de vilões liderados pelo Ultra-Humanoide, ele captura vários membros da Liga da Justiça e da Sociedade da Justiça, mas depois eles acabam conseguindo se libertar e derrotam o Ultra-Humanoide. É uma história assim, fantástica de um universo pré-crise, um universo que existiam várias terras paralelas e a cronologia da DC era assim, um negócio caótico. Aqui no Brasil, essa história foi publicada na revista Super Amigos, da editora Abril, em 1986. O Jorge Pérez também ele trabalhou numa edição especial, em que ele ilustrou a capa e uma parte da 200ª edição da revista da Liga da Justiça. É uma edição de aniversário, né? Que também foi publicada aqui no Brasil. Em 85, Jorge Pérez começou a trabalhar numa série em 12 edições, que também foi uma série de grande repercussão, que foi a série Crise nas Infinitas Terras. Uma história na qual a DC tentou consertar a sua cronologia. É uma história na qual o universo ele é ameaçado por um super vilão, o Anti-Monitor, e heróis de todas as terras, né, que significa todas as editoras que a DC foi comprando ao longo de décadas,
se uniram para enfrentar esse super vilão. Essa história é incrível porque o Jorge Pérez ele desenhou todos os personagens que a DC tinha até aquele momento. Ele desenhou todos. Né? É a maior reunião de super-heróis e super-vilões da DC de todos os tempos. É Crise nas Infinitas Terras. Aqui no Brasil, essa história estreou em 87, na revista dos Titãs, né, da editora Abril. E, na verdade, ela tinha uma série própria, né, a série da Crise nos Estados Unidos era uma série independente. Aqui no Brasil, ela foi espalhada em várias revistas da editora Abril, na primeira vez que foi publicada. Tem alguns momentos marcantes, um deles foi a morte da Supergirl. Isso aqui é uma capa icônica, né? Também a Crise foi republicada várias vezes. Então essa capa que aparece o Superman segurando, né, a Supergirl ali e todos os heróis atrás dele, né, foi uma imagem marcante. Aqui no Brasil foi publicada a primeira vez em 87 na revista Super Powers, da editora Abril, número 5. Jorge Pérez, né, ele participou de várias convenções de quadrinhos, né, em uma delas ele inclusive ele reproduziu essa cena, né, tinha uma moça fazendo cosplay da Supergirl, né, ele segurou ela nos braços fazendo, né, a mesma expressão do Superman. O Alex Ross ele ilustrou uma capa de uma das republicações da Crise, né, na qual aparece essa imagem do Superman segurando a Supergirl. E aparece o Superman original dos anos 30 segurando a Mulher Maravilha original nos seus braços. Né? É uma capa que tem um espelhamento dos dois Supermans. O Jorge Pérez também ele participou, né, de uma fotografia na qual cosplayers reproduzem essa cena. Né? Você tem ali dois Superman segurando um a Mulher Maravilha, o outro a Supergirl. Com vários cosplayers atrás também, do Jorge Pérez. Né? E atrás do Jorge Pérez você pode ver o Anti-Monitor, né, que é o super vilão da Crise. Em 85 também tem uma edição icônica da Crise, né, que é uma série de 2 edições, mas eu vou destacar aqui um outro momento, que é a morte do Flash. Para salvar o universo do Anti-Monitor, o Flash acaba dando a sua própria vida. E aí é o fim do Flash Barry Allen, né, porque daí o Wally West, que é o Kid Flash, ele acaba se tornando Flash. Também um momento trágico aqui da história da DC, mas que fazia parte da estratégia para reformular o universo DC. Essa história foi publicada aqui no Brasil em 87, a primeira vez, na revista do Super-Homem. O nome era traduzido para Super-Homem, não Superman. Né? Em 86, o Jorge Pérez, junto com o Marv Wolfman, ele escreveu a história do universo DC. Né, que era para funcionar como um documento, um guia, né, explicando a origem do universo DC para poder preparar para o universo pós-crise, né, uma reconstrução do universo DC após a crise. Aqui no Brasil essa história demorou um pouco para ser lançada, foi lançada em 2009. Em 87, o Jorge Pérez, ele como parte, né, da reformulação do universo DC pós-crise, ele vai trabalhar na reapresentação da Mulher Maravilha. Todos os personagens da DC vão ser recontados. Superman, Batman, Lanterna Verde, Arqueiro Verde e a Mulher Maravilha também. Então o Jorge Pérez é encarregado de recriar, de recontar a história da Mulher Maravilha. E aí ele mergulha na mitologia grega e ele apresenta uma Mulher Maravilha que tem, né, uma ligação muito mais forte com a mitologia grega. É uma fase marcante, embora, né, Mulher Maravilha não seja uma personagem tão destacada quanto os outros, né, no longo prazo, né, do universo DC, essa série foi bastante importante. Né, e ela também contribuiu para o filme da Mulher Maravilha com a Gal Gadot. Aqui no Brasil, essa história apareceu na revista do Super-Homem. Né? Olha que coisa chata, né? A Mulher Maravilha não tinha nenhuma revista dela aqui para ser publicada, né? Então ela tinha que sair na revista do outro personagem, né? Super-Homem, edição 39 da editora Abril. Mas, né, essa história foi republicada mais de uma vez, uma delas em 2017, na qual você tem a reprodução da capa original e o nome do Jorge Pérez em destaque, porque era também uma série especial
destacando os ilustradores. Em 85, depois de uma interrupção, né, o Jorge Pérez retorna a trabalhar com os Novos Titãs em uma história que, como parte também do pós-crise, ele vai recontar a origem da Moça Maravilha, que era uma origem bagunçada pra caramba. Essa história foi publicada aqui no Brasil em 87, na revista Novos Titãs. Né? O Dick Grayson, o Robin, que depois virou Asa Noturna, ele vai investigar, né, e descobre, né, qual que é a origem da Dona Troy, que é a Moça Maravilha. Em 91, Jorge Pérez vai trabalhar para a Marvel numa série que é The Infinity Gauntlet, né, a Manopla do Infinito, que é uma das infinitas séries sobre o Thanos. Na sua eterna busca pela manopla do infinito e pelas joias do infinito, né, para poder destruir metade do universo, e que reúne vários personagens da Marvel. Né. Jorge Pérez trabalhou em algumas edições, teve alguns problemas, teve que sair, não acabou terminando. Né. Em 92, Jorge Pérez vai trabalhar numa série especial do Hulk, né, que é Futuro Imperfeito, no qual o Hulk viaja para o futuro e descobre que ele virou um vilão. E está, assim, governando como um ditador. E tem que enfrentar ele mesmo. Essa série saiu aqui no Brasil em 96, né, o Hulk, o Futuro Imperfeito, e foi republicada também várias vezes. Em 98, Jorge Pérez ele volta a trabalhar com os Vingadores. É uma nova formação dos Vingadores, mas que tem personagens clássicos da formação dos Vingadores. Aqui no Brasil, essa fase foi publicada a partir do ano 2000, né, na revista Grandes Heróis Marvel, da editora Abril. Em 83, o Jorge Pérez ele tinha começado a trabalhar num grande projeto que seria o encontro da Liga da Justiça, com a qual ele trabalhou, com os Vingadores, com a qual ele também trabalhou. Então ele ia conseguir fazer uma história na qual equipes de editoras diferentes se encontrassem pela primeira vez, e todos desenhados por ele. Só que não deu certo, né? Acabou que ele desenhou a primeira parte, né? Mas aí o acordo acabou sendo desfeito entre as editoras e o projeto foi esquecido durante alguns anos. Né? Ele teria sido alguma coisa assim, né? Como essa capa, né? Essa seria a formação, né, dos Vingadores nessa época, né? Da Liga da Justiça. Então seriam esses heróis a se encontrarem, se enfrentarem e depois lutarem juntos. Essa aqui é uma capa, na verdade, fake, tá? Essa aqui foi desenhada depois. Mas, finalmente, né, em 2003, o Jorge Pérez ele conseguiu, né, fazer essa história. Ele desenhou o encontro da Liga da Justiça com os Vingadores. Eles estavam em formações diferentes, né, porque muita coisa tinha mudado, mas ao longo da história, né, tanto ele quanto o Kurt Busiek, que foi o roteirista, conseguem, né, reapresentar as formações dos Vingadores na época em que o projeto foi criado, né, na primeira vez, em 83. Na verdade, né, graças a um recurso temporal, várias gerações de Vingadores da Liga da Justiça aparecem nessa história. E também é uma história incrível, né, porque o Jorge Pérez ele desenha um monte de heróis, um monte de vilões. Né, ele tem um talento incrível para colocar assim nos quadrinhos um monte de personagens. Fantástico. Aqui no Brasil, essa história ela foi publicada em 2004, a primeira vez, tem várias republicações, né? Como várias histórias do Jorge Pérez, isso é legal, que a obra dele assim, tem assim, várias reapresentações, né? Que tem uma arte incrível, a arte dele. Aqui nós vemos, né, o Jorge Pérez em um dos vários eventos, né, várias convenções de quadrinhos, na qual tem vários cosplayers vestidos de Liga da Justiça, e vários cosplayers vestidos como os Vingadores, né? Ou membros, né, do universo Marvel, DC. Jorge Pérez está ali, né, na parte central, abaixo, né, no início da escada, entre, né, personagens que ele desenhou, né, com os quais ele trabalhou. Em 2006, o Jorge Pérez ele vai trabalhar, né, em uma parte da série Crise Infinita, na qual a DC resolve desfazer o que ela fez na Crise nas Infinitas Terras, né, e acaba gerando novamente as Terras Paralelas. Né? Então, na verdade, a DC vive fazendo crises. Né? Jorge Pérez, então, retoma, né, um argumento que ele havia trabalhado anos antes, né, também desenhando um monte de personagens. Né?
Aqui no Brasil essa série ela foi publicada aqui em 2007. Em 85, né, voltando um pouco no tempo, né, o Jorge Pérez foi homenageado numa revista especial da DC, que é as 50 pessoas que fizeram a DC grande. E ele aparece, né? Ele também ganhou vários prêmios, né, por várias histórias que ele fez. Nos Novos Titãs, por exemplo, né, ele ganhou o prêmio pelo arco de histórias O Contrato de Judas. Né? Então, ele é um artista bastante reconhecido. Então, o Jorge Pérez, ele conseguiu essa façanha de trabalhar com vários personagens da DC, com vários da Marvel, né? Ele é um ilustrador de dois grandes universos. Aqui a gente vê ele, né? Desenhado por ele mesmo, né? Jovem, com alguns personagens com qual ele trabalhou e que ele criou, né? A Estelar ali abraçando ele, né? Uma das grandes criações dele. Né? Também mais ao fundo à direita, o Tigre Branco, cocriação dele com o Bill Mantlo. Então esse é o Jorge Pérez. O Jorge Pérez é um super-herói do lápis, né? E que a sua obra ela jamais seja esquecida. Né? Uma obra que, assim, inspiradora, uma obra grandiosa e que sirva de referência para várias gerações de artistas. Então essa aqui é a nossa homenagem para o Jorge Pérez.